Beleza? Agora fazer o nosso resumo, né? Como sempre, para dar uma relembrada aí no conteúdo da aula, vamos lá? Uma aula bem tranquila, só de conhecimento, mais para ter uma noção aí. Física nuclear, parte 1, falamos aí da física nuclear. Estuda as propriedades e interações dos núcleos atômicos. Estuda os mecanismos básicos das reações nucleares com nêutrons e outros núcleos. E olha que é um estudo bem amplo, né? Falamos da força nuclear fraca, né? Produz o decaimento, em que o elétron é emitido do núcleo. Força nuclear forte, força, no caso, responsável por manter as partículas do núcleo unidas, mesmo que tenham as cargas elétricas iguais. Aí estamos falando dos prótons, né? Que estão lá do ladinho dos nêutrons, né? Então aí são as forças, né, que nós podemos ter. Falamos da força gravitacional também, né? E a eletromagnética. Bom, o núcleo atômico é constituído de prótons que possuem carga elétrica positiva, nêutrons que são neutralizados, que possuem ambas as cargas elétricas, negativa e positiva, dentro dele, quando nós falamos dos quarks. O que a torna neutra? Cada próton do núcleo tenta afastar o outro próton, devido à repulsão elétrica. Só não faz por existir uma outra força de atração entre os nêutrons e os prótons. E com isso, parcialmente contrabalanceando a repulsão elétrica próton-próton. Bom, dimensões nucleares 0,1 nanômetro, né? Então aí uma partícula até hoje ainda impossível de ser visualizada, ainda não conseguiram visualizar um átomo em si. Algumas estruturas com vários átomos, já um pouco maior, uma molécula, pode ser. Agora, o átomo em si nunca foi visto, não tem como, é muito pequeno. Ainda não chegou nesse nível de aumento, né, de imagem. Radioatividade natural ou espontânea, que acontece de maneira natural, é que se manifesta nos elementos radioativos e nos isótopos, que se encontram na natureza. E com certeza polui o meio ambiente, né? Em maior grau ou menor grau. A radioatividade artificial induzida é aquela que é provocada por transformações nucleares artificiais, onde o homem interfere, principalmente para produzir energia e fabricar armas nucleares, né? Medicina e tudo mais, né? O decaimento radioativo, à medida que a radiação é emitida, o átomo se desintegra, o que resulta na sua transformação, pois é o número atômico que determina o elemento químico. O tempo que essa desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa pela metade é chamado de meia-vida, ou período de semidesintegração, né? Os resíduos dos materiais compostos por elementos radioativos representam um grande risco à população, uma vez que podem provocar doenças como câncer. Assim, os cuidados com os resíduos são indispensáveis para que esse tipo de lixo não contamine o ambiente ou ainda resulte em acidentes nucleares. Porque você pode pensar também, né? Sei lá, vamos dizer assim, tem uma usina, ela guardou lá, só que ela não está fazendo monitoramento. Vai que todas essas barras que estão ali começam a aquecer, não tem um certo cuidado, ou ela depende da forma que ela foi descartada, vai poluir, pode gerar outros acidentes. Então, sempre essa questão mais da manipulação correta. Aí, como citamos alguns acidentes naturais, pode ocorrer, e o ser humano não se prevenir daquilo, não achar, não vai acontecer isso. Isso aqui é impossível. Lá acontece, porque a natureza, acidentes, tem alguns tipos que você nem imagina que pode acontecer, tipo um tsunami. Quem imaginaria, né? Chegar, olhar um navio no meio de uma cidade. É quase impossível ter imaginado, mas ocorreu. Então, a prevenção e uma estrutura que esteja preparada para qualquer tipo de, vamos dizer, acidente, né? Situações, preciso ser pensado nisso aí, né? Exatamente. Então, vamos lá, faça a atividade e já nós voltamos. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Lógico. Né? Agora, tirar as dúvidas são questões mais teóricas, né? Justamente. Sobre o conteúdo que nós falamos aqui.
Então, bom, e outra, interessante, isso cai no Enem. O Enem ele trata muito dessa questão social, ambiental, novas tecnologias, então o Enem ele é muito voltado para isso. Vamos lá? Inclusive, nós teríamos uma outra aula para complementar essa, porque esse assunto numa aula só não foi suficiente. Parte 1, parte 2, parte 3, assim vai. Não, só tem parte 2. Não então, fiquem muito preocupados que alguma coisa vocês não entenderam, assim como os quarks que nós estamos falando aqui, mas não mostrou. Nós teremos a próxima aula, a gente vai terminar esse assunto. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, começando aí com a atividade, né? Questão número 1. Né? Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho para determinar a massa e a carga elétrica das partículas alfa, beta e gama, como nós falamos na nossa aula hoje, né? Que são emitidas pelos núcleos dos átomos de certos elementos radioativos. Vamos analisar as afirmativas abaixo, considerando que E e ME sejam, respectivamente, a carga e a massa de repouso do elétron. Lembra que nós comentamos numa aula sobre a massa de repouso, né? Sim. Primeira afirmação. A partícula alfa tem carga elétrica mais 4E. E sua massa de repouso é aproximadamente 7.340 vezes a massa do elétron. Que é a massa de repouso do elétron. Segundo, a partícula beta pode ter carga elétrica mais E ou E. E sua massa de repouso é igual a do próton, ou seja, aproximadamente 1.840 vezes a massa de repouso do elétron. Isso. Terceira, a partícula gama é um fóton de radiação eletromagnética, não possui carga elétrica e sua massa é nula. Será que a massa é nula, né? Se for uma onda, uma radiação. Essa é a energia, né, no caso. Apesar que massa e energia está relacionado, né? Mas, então, dentre essas, né, se fizer uma pesquisa aí, ler um pouquinho sobre isso, vai encontrar que apenas a afirmativa 3, ela é verdadeira, né? Que a partícula gama ela é apenas um fóton de radiação eletromagnética. A beta é negativa, né? Sim. A beta negativa e a alfa positiva, né? Só que não é aquele valor de 4E, né? Não. Que a carga elétrica de mais 4E, fala aí 4 vezes, né? Muito bem. Então, aí dando continuidade, questão número 2. Alguns exemplos de materiais que podem ser utilizados nos reatores de fissão nuclear por serem físseis são o urânio, né, 235, e o plutônio 294. De acordo com o exposto, podemos afirmar que o material físsil é aquele que é capaz de originar, vamos lá, 2 ou mais núcleos atômicos menores, um único núcleo atômico menor, 2 ou mais núcleos atômicos maiores, um único núcleo atômico maior ou um único núcleo atômico igual. Então, tem como será você conseguir pegar e fazer um maior. Tem partículas que acabam... Já vai dividir e fazer maior, né? Isso. Se já está dividindo, né, pela conservação, vamos dizer assim, lógico, nós estamos falando de partículas que elas existem, você vê todo o tempo, elas são produzidas em reações, só que algumas chegam a ser maiores, mas como eu falei, não existem naturalmente, né? São outras partículas. Até a partícula de Deus, né, que fala que até ela conseguir ser, não vista, né, mas detectada, demorou muito tempo. Tem toda uma história sobre isso. Então, com certeza nós vimos aí que na fissão nuclear são 2 ou mais núcleos atômicos menores, né? Que aí é bombardeado, ele se divide, né? Fazendo essa reação... Vão se dividindo, né? Reação em cadeia, né? Que aí depende, se for para energia elétrica, ela é controlada. Se for uma arma bélica, ela não é controlada. É essa a ideia mesmo, que ela exploda, né? Fazendo essa questão aí da bomba. Bom, questão número 3, Enem, olha aí, ó.
O acidente nuclear de Chernobyl revela brutalmente os limites dos poderes técnicos científicos da humanidade e as marchas a ré que a natureza nos pode reservar. É evidente que uma gestão mais coletiva se impõe para orientar a ciência e as técnicas em direção a finalidades mais humanas. Então, sob Guattari e as 3 ecologias, né, em São Paulo, ditado pela Papyrus, e adaptado, foi pegado, né? Sim, Foi só uma parte, né? O texto trata do aparato técnico-científico e suas consequências para a humanidade, propondo que esse desenvolvimento define seus projetos a partir dos interesses coletivos, guiem-se por interesses econômicos, prescritos pela lógica do mercado, prioriza a evolução da tecnologia, se apropriando da natureza, promova a separação entre natureza e sociedade tecnológica, ou tem uma gestão própria, com o objetivo de melhor apropriação da natureza. Então, acho que aí todas, quando fala apropriação da natureza, não está trabalhando a natureza, tipo assim, vai pegar e não está se importando o que vai acontecer. Priorizar a evolução da tecnologia, apropriando não dá. Se evoluir só tecnologia e poluir, agredir a natureza, também não vai. Então, com certeza aí, se você ler o texto, você vai entender que é exatamente para interesses o quê? Coletivos, né? Projetos a partir de interesse coletivo. Então, natureza, si, né? Econômico, natureza, bem-estar, né? Produção para fins, né? do coletivo. Então, tudo isso tem que estar relacionado. Aqui, se falar interesses econômicos, né? Pela lógica de mercado, está falando que é só questão financeira. Vai ganhar e... Na verdade, é o que mais se sobrepõe, né? Acaba se sobrepondo aos interesses coletivos. É por isso que, às vezes, se complica, né? Sim, porque, na verdade, é isso que acontece no nosso mundo hoje, né? Exatamente. Senão não tem questão capitalista, de né? países por outros países, etc. e tal. Capitalismo. E uma questão de Enem, então, mais uma que já teve uma de Enem, né? A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Então, Andrade aí, na Poesia Concreta e Prosa, né? Falando um pouquinho disso da bomba, né? Nesse fragmento de poema, um pedacinho só, que eu chamo de fragmento, né? O autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia, então o professor Mãe acabou de citar aí no exercício anterior ao comentar, porque na fissão do urânio 235 ocorre liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. Então o calor produz essa reação. A fissão desse U-235 ocorre liberação de energia que vai desintegrando o isótopo 238, enriquecendo em mais 235. Ou a fissão do 235, urânio, ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Ou a fusão do 235 com 238, ocorre a formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos radioativos, ainda mais o neutrino. Legal que nós já falamos do neutrino, que ele é praticamente indetectável, né? Então a reação dele, ele não pode interagir, né? Então aí já foge um pouco do que nós já falamos aqui. E fusão do 235 com 238, onde ocorre a formação de outros elementos radioativos mais pesados, que desencadeiam novos processos de fusão. Então quando ele falou aqui, né? Leque de reação em cadeia, nós falamos de fissão. Então, aqui no caso, a fusão já estaria... Fusão, né? A fusão estaria fora, que a fusão é unir, né? Não separar. Lógico que vai liberar energia e tudo mais, mas a questão é de unir. Então, embaixo você tem uma citação aí. Durante uma reação de fissão nuclear, a divisão de um núcleo, né? A partir de um nêutron, produz novos elementos e novos nêutrons. Esses novos nêutrons formados são capazes de bombardear outros núcleos e assim sucessivamente. É uma reação em cadeia. Então, espalhar
fusão está totalmente fora. E aqui falou também na questão dos neutrinos, né? Então, falamos aí que ele não interage, né? Ele pode ser detectado, mas interagir não. Ele não vai conseguir. Então, aí, fissão, né? Do núcleo ocorre a liberação de nêutrons. Não é liberação de calor, ela vai aquecer mas devido à explosão, mas não é isso que faz a reação. Libera outros nêutrons, que libera outros nêutrons. É o que nós falamos lá. Mostramos até um desenho aí, uma figura, né? Desenho não, uma figura. Isso. Mas não é isso que vai causar a reação. O que causa a reação é esses nêutrons que são originados e depois bombardeiam outros e assim sucessivamente. Material complementar, assistir ao vídeo Radioatividade, ou SCURRI, né? Duração de 25 minutos e 44 segundos, vai falar da história de como eles manipularam e produziram... Inclusive o nome radioatividade, a questão do polônio, né? Tudo isso aí. Então eles produziram o material, não conheciam, né? Então foi... O Becquerel ganhou sobre o raio-x, mas depois eles trabalhavam com o Becquerel, os Curie, a família Curie, né? Esse documentário é muito importante para vocês. Nós tínhamos antes uma aula muito maior e falava um pouco deles, mas eu preferi colocar dessa vez pesquisa, como um documentário para você ler. Mas não deixem de ler, apesar de ser 25 minutos. É muito importante para você entender isso aí e vai precisar no Enem. Que foi no início, não saber, produzir algo, até se contaminaram, né? Porque não tem como você trabalhar. Como eles não sabiam o que era, não sabiam o que ocasionava, o que aconteceu? Acabaram se contaminando. Depois que vem todas essas normas de proteção, porque já descobriram os efeitos com o tempo, aí tem essa... O rádio e o polônio foram eles, inclusive Polônia, Marie Curie é polonesa, ela veio da Polônia para a França, ela dá o nome de Polônia justamente em homenagem à pátria dela, né? Então assistam, deem uma olhadinha, é um documentário muito importante, como falamos, vai complementar... Tem da filha dela, a única que ganhou os 2 prêmios de Química e de Física, né? A família era top, né? Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima aula.